Rapaziada, parece que os bastidores da Fórmula 1 literalmente pegou fogo em Austin, e não foi apenas uma figura de linguagem. Imagina um escândalo tão grande que fez todo o circo da Fórmula 1 parar e prestar atenção. Pois é, a Red Bull acabou de admitir que possuía um dispositivo polêmico, capaz de realizar ajustes no carro, mesmo em condições em que isso seria proibido. Uma bomba que explodiu quando a FIA fez um comunicado, e a coisa ficou feia. Várias equipes denunciaram uma tal equipe sem nome por utilizar um dispositivo que alterava a altura do assoalho do carro depois da classificação, o que é absolutamente contra as regras. A Red Bull, pressionada, decidiu admitir, mas claro, negou o uso ilegal. E agora é uma verdadeira caça às bruxas. Mas o que realmente aconteceu? Qual o impacto disso na luta pelo título? Prepare-se, porque vamos te contar cada detalhe dessa história explosiva que pode mudar todo o curso da temporada. A confusão começou quando a FIA divulgou um comunicado falando sobre reclamações que recebeu de diversas equipes. Essas equipes alertaram sobre um dispositivo misterioso que estava sendo utilizado por uma equipe ainda não identificada. O dispositivo permitia que fosse feita uma alteração na altura do assoalho do carro após a classificação, algo que é claramente proibido pelas regras do Parc Fermé, um regime em que não se pode fazer mudanças mecânicas significativas no carro. A Red Bull, em um movimento inesperado, decidiu se adiantar à especulação e admitiu que o dispositivo estava instalado em seus carros. Mas é claro, eles negaram que o usaram de maneira a quebrar as regras. Essa confissão pegou a todos de surpresa e colocou os holofotes sobre a equipe que lidera tanto o campeonato de pilotos quanto de construtores. O ponto principal desse dispositivo é que ele permite ajustes na altura do babador, uma parte crucial para o desempenho aerodinâmico do carro. Quanto mais baixo o assoalho do carro está em relação ao chão, melhor a aerodinâmica e, consequentemente, o desempenho. Isso é ainda mais relevante na classificação, onde os carros estão o mais leves possível, com pouquíssimo combustível no tanque. Durante a corrida, no entanto, o carro fica mais pesado, especialmente no início, quando o tanque está cheio. Isso faz com que o carro abaixe ainda mais, o que pode levar ao desgaste excessivo do assoalho, algo que as equipes precisam evitar a todo custo para não serem desclassificadas. Então, encontrar uma forma de ajustar a altura do babador seria uma vantagem incrível para ter o carro o mais baixo possível na classificação, mas com ajustes que garantissem um desgaste seguro na corrida. O problema é que as regras do Parc Fermé são bastante claras. Nenhuma mudança aerodinâmica pode ser feita sem o uso de ferramentas e sem ser visível à inspeção. E o dispositivo da Red Bull permitia que o mecânico fizesse isso facilmente, sem ferramentas, o que por si só já é uma violação das regras. A FIA, por sua vez, admitiu que encontrou o dispositivo no carro da equipe, mas disse que não havia provas de que ele foi usado para quebrar as regras do Parc Fermé. Isso coloca a FIA em uma posição difícil, pois, mesmo que a intenção de uso estivesse clara, sem provas concretas, não há muito o que fazer. Após a confissão da Red Bull, a equipe se comprometeu a remover o dispositivo do carro. Mas isso não foi suficiente para aplacar a raiva e a frustração das outras equipes, que sentem que a Red Bull pode ter se beneficiado por um bom tempo dessa possível vantagem. Lando Norris, piloto da McLaren, foi um dos primeiros a falar publicamente sobre o assunto. Ele sugeriu que se a Red Bull estava realmente utilizando o dispositivo, então isso poderia ter dado a eles uma vantagem significativa, especialmente em classificatórias, onde cada milésimo de segundo conta. Norris, no entanto, foi cuidadoso em suas palavras, afirmando que não havia provas e que tudo ainda estava em um campo de especulação. Mesmo assim, ele deixou claro que se algo como isso estivesse realmente sendo usado, então seria uma clara violação das regras. Oscar Piastri, companheiro de equipe de Norris, compartilhou uma opinião semelhante. Ele destacou que a Fórmula 1 é sobre forçar os limites das regras, mas que ultrapassá-los claramente, como parecia ser o caso, era algo que não poderia ser tolerado. A própria McLaren tem estado sob os holofotes recentemente devido a uma mini asa traseira utilizada em seu DRS. Então, para Piastri, se a Red Bull estava fazendo algo tão extremo, é justo que sejam questionados. Em meio a tudo isso, Lewis Hamilton tomou uma posição um tanto inesperada, defendendo a Red Bull. Apesar do histórico conflituoso com Christian Horner e Max Verstappen, Hamilton afirmou que a Red Bull estava apenas mostrando iniciativa e explorando as regras, como todas as equipes fazem. Hamilton reconheceu que a Fórmula 1 é sobre inovação e que cada equipe tenta empurrar os limites.
Contudo, ele também disse que é importante respeitar esses limites e que a FIA precisa ser rigorosa ao aplicar as regras. A polêmica é ainda maior pelo fato de que a Red Bull está trazendo um grande pacote de atualização para Austin, incluindo um assoalho totalmente novo. Isso torna ainda mais difícil para as outras equipes determinarem se houve uma queda de desempenho devido à remoção do dispositivo. McLaren, em particular, vai prestar muita atenção ao desempenho da Red Bull nas próximas provas. Se houver uma queda significativa, é quase certo que Zac Brown, chefe da equipe McLaren, irá exigir que a FIA puna a Red Bull de forma retroativa. O problema, no entanto, é que mesmo que a Red Bull tenha usado o dispositivo, será extremamente difícil provar o quanto eles se beneficiaram disso. A vantagem pode ter sido de centésimos de segundo, ou até menos, e determinar isso sem dados claros é uma tarefa complicada. Christian Horner, chefe da Red Bull, argumentou que a equipe estava colaborando com a FIA e que não havia nenhuma intenção de burlar as regras. Ele disse que o dispositivo não era acessível durante as corridas e que a FIA estava ciente de tudo. Mesmo assim, a falta de provas não apaga a dúvida que paira sobre a equipe. As rivais continuam a questionar se a Red Bull realmente jogou limpo durante toda a temporada. A suspeita sobre a Red Bull pode acabar influenciando na disputa pelo título, especialmente se outras equipes conseguirem comprovar que houve alguma vantagem ilegal. Apesar de todo o burburinho, Max Verstappen pareceu bastante despreocupado, afirmando que o foco da equipe é continuar vencendo corridas e que tudo mais é especulação. Alguns analistas acreditam que a FIA deve intensificar as fiscalizações para evitar que qualquer outra equipe tente algo parecido. A ideia é garantir que as regras sejam aplicadas de forma justa para todos. A história ainda não acabou. Outras equipes como Mercedes e Ferrari também começaram a pressionar a FIA para obter mais detalhes sobre o que foi descoberto e como isso pode ter afetado o campeonato. Enquanto isso, a Red Bull tenta seguir com seus planos e minimizar o impacto negativo. Horner afirmou que não havia motivos para preocupação e que a equipe estava de acordo com todas as exigências da FIA. O próximo Grande Prêmio vai ser um verdadeiro teste para ver como essa polêmica vai se desenrolar e se a Red Bull vai conseguir manter o mesmo nível de desempenho. Muitos se perguntam se essa situação vai acabar sendo decisiva na disputa do campeonato. Se a Red Bull perder desempenho, isso pode abrir caminho para uma recuperação da McLaren ou até mesmo da Mercedes. E você? O que acha de toda essa confusão? Será que a Red Bull realmente utilizou o dispositivo para ganhar vantagem sobre os rivais? Ou estamos apenas diante de um mal-entendido exagerado? E se ficou comprovado que houve um benefício indevido, qual seria a punição mais justa? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade da Fórmula 1. Nos vemos na próxima e até lá, acelere com segurança.